Fala galera, bem-vindos aí a mais um vídeo no nosso canal aí Avante Treinamentos. E seguindo a linha aí que eu comecei, a gente está gravando mais um vídeo aí com dicas seguras falando sobre empilhadeira, né? E agora a gente vai entrar numa série de 4 vídeos. Esse é o primeiro vídeo. Vamos falar sobre regras de segurança. Talvez alguém não saiba ainda, mas existem 100 regras de segurança. E dessas regras temos aí as consideradas mais importantes, que é a que a gente mais tem que seguir no nosso dia a dia. Todas as 100 regras são importantes na realidade, porém, algumas regras elas se aplicam mais do que outras, né? A gente tem aí uma frequência maior de cumprimento de algumas regras do que das outras. E isso varia também do tipo de empilhadeira que você vai operar. Então a gente vai explicar, né, passar essas 100 regras explicando aí uma a uma. Logicamente a gente separou essas que a gente considera as mais importantes. Então a gente está iniciando aqui essa série de regras de segurança, fazendo a primeira parte do vídeo, tudo bem? Lembrando mais uma vez, para vocês assistirem os outros vídeos do nosso canal, dá um like no vídeo para incentivar a gente a gravar outros vídeos falando sobre dicas seguras. E também se inscrever na nossa página para que você possa receber já um aviso quando a gente postar vídeo novo no canal, tá bom? Então vamos lá, deixa eu me apresentar. Jefferson Chiesi, coordenador de treinamentos da Avante Treinamentos, técnico em segurança do trabalho há 10 anos, sou instrutor também há 10 anos, bombeiro civil e socorrista profissional. Então vamos ao que interessa, falando aí sobre regras de segurança para a operação de empilhadeira. Primeira regra ali é muito básica, né? Todo operador de empilhadeira que já passou por um treinamento de verdade, ele sabe que ao ligar a empilhadeira, temos que verificar se a marcha está desengatada. A empilhadeira a combustão, com a marcha engatada, ela não liga, tudo bem? Empilhadeira elétrica, ela é outra situação, mas a empilhadeira a combustão, ela não liga se ela não estiver no neutro. Então, uma regra básica aí que todos devemos cumprir. A regra número 3, lembra que eu separei aí as mais importantes, tá? Verificar se o freio de mão está desengatado. Gente, acontece muito, principalmente nos treinamentos. Em reciclagem é um pouco mais difícil, mas em formação, que o aluno está recebendo ali muita informação ao mesmo tempo, né? Como um período de treinamento geralmente é curto e é muita coisa que a gente tem que passar, tem uma volta ou outra que o aluno esquece de soltar o freio de mão. E aí o aluno sai com a máquina arrastando tudo aí pela frente, né? Tudo arrastando as rodas, sai com as rodas travadas e vai forçando a máquina assim mesmo. Então, sempre verificar se o freio de mão está desengatado. Regra número 4. Transitar sempre com os garfos um pouco acima do chão, de 15 a 20 centímetros do chão. Isso é uma regra básica também, e alguns operadores eles não têm muita noção qual é essa altura de segurança. Basicamente, essa é uma altura onde você conseguiria transpor alguns obstáculos básicos, como uma pequena depressão no piso ou uma pequena lombada, se você precisar passar. Mas, logicamente, vale o discernimento do operador. Vou pegar uma inclinação. Essa inclinação corre o risco de bater a ponta do garfo, então eu tenho que levantar uns 30 centímetros ou um pouco mais. Então, vai do discernimento, mas quando ele está num plano reto, basicamente de 15 a 20 centímetros do chão já é o suficiente. Regra número 5. Se for andar em marcha ré, olhar com cuidado o piso, pessoas e obstáculos que estiverem nas proximidades. Isso aqui já é uma regra complicada, porque muitos operadores não olham para trás ao engatar a marcha ré. Eu vejo muito operador falando, mas tem o retrovisor, e eu olho pelo retrovisor. Gente, o retrovisor, se vocês assistiram os vídeos anteriores, eu falei aí sobre visão do operador, né? Tanto a visão frontal quanto a visão traseira. O retrovisor, ele não dá a visão, olha bem, se for andar em marcha ré, olhar com cuidado o piso. Então, o retrovisor não te dá a visão do piso ao qual você vai passar em cima. A única forma de você ter essa visão é virando o seu pescoço e olhando para trás. Tudo bem? Eu vou colocar aqui uma imagem
mostrando eu em cima de uma empilhadeira usando apenas o retrovisor. Olha só o que eu tenho de visão pelos retrovisores, ou seja, nada, né? Esses retrovisores não estão me ajudando em nada. Agora, quando eu viro para trás e olho, aí sim eu estou cumprindo a regra. Eu estou olhando com cuidado o piso ao qual eu vou passar em cima dele. Então, gente, lembra, vai dar ré, antes de colocar a máquina em movimento, olha para trás para verificar o piso, verificar se não tem obstáculo, verificar se não tem pessoas ou qualquer coisa que possa te atrapalhar ao engatar essa ré. Tudo bem? Regra número 6. Se for andar para frente, olhar sempre com cuidado para o piso e para pessoas à sua frente. À frente a gente já tem uma facilidade maior, porque já é o sentido que a gente trabalha, é o sentido que a gente mais se desloca. Porém, aí tem aquele cuidado. Assistam o vídeo que eu gravei anteriormente, falando sobre as visões do operador. Que aí o operador, ele às vezes tem um conceito errado do que é ter visão frontal. E aí ele pensa que dá para ir de frente em qualquer situação, só que não é assim. Então assistam no vídeo anterior, que eu falo sobre visão do operador, visão frontal e visão traseira. Tudo bem? Próxima regra, número 8. Para carregar, conservar os garfos na posição horizontal e a torre na vertical. Gente, a torre de uma empilhadeira a combustão, ela tem 3 posições. Ela tem a posição recuada, que é para trás, ela tem a posição vertical ou reta, e ela tem a posição inclinada ou para frente. Então, nessas 3 posições, a gente utiliza durante o nosso turno, né, o nosso dia a dia de trabalho. E ali está falando que para carregar, conservar os garfos na posição horizontal e a torre na vertical, ou seja, quando a torre está reta, o garfo está na horizontal. Por que é importante eu manter o garfo nessa posição? Se eu tiver com a torre para trás, o garfo vai estar inclinado para cima, apontando para cima. Se eu tiver com a torre para frente, o garfo vai estar apontando para baixo. Dessa forma eu não consigo entrar na carga. Eu posso empurrar a carga. Ou se eu estiver saindo da carga, eu também tenho que deixar o garfo na posição horizontal, porque senão eu puxo a carga para cima de mim. E é o que muitos operadores fazem. Eu separei um trecho de um vídeo aqui, eu acredito que muitos de vocês já tenham visto esse vídeo, mas ele é uma explicação muito simples do que é isso que eu estou falando. O que muitos operadores fazem no dia a dia? Eles pegam a carga e recuam a torre para trás, e é o certo. Só que o certo é, antes deles erguerem a carga para depositar a carga, eles deixarem a torre na vertical, para o garfo ficar na horizontal, para que quando eles subam o garfo e depositem a carga sobre a outra, eles já tenham a condição ideal para poder tirar o garfo da carga. Mas muitos operadores sobem a carga com a torre ainda recuada. E lá em cima é que ele projeta a torre para frente para poder deixar o garfo reto e sair da carga. No caso desse vídeo aqui, esse operador ele esqueceu de deixar a torre na vertical para que o garfo fique na horizontal, para que quando ele saísse da carga não causasse um acidente. Ele saiu da carga, ele está fazendo um empilhamento aí nesse vídeo. Ele saiu da carga com a torre recuada, ou seja, ele está puxando a carga toda para cima dele de novo. Ó. E aí dá essa consequência que está mostrando para vocês no vídeo, né? Uma indústria de bebidas, ao qual esses engradados não são presos um ao outro, são apenas encaixados. E na hora em que ele puxou a carga de volta, sem perceber o motivo, ele derrubou, desestabilizou ali o empilhamento. E nesse ponto aí ele não vê outra solução a não ser continuar tentando sair do empilhamento, ao qual ele causa todo esse desastre aí que vocês estão vendo. Então, um procedimento simples, tá, gente? Por que eu resolvi fazer essa série de dicas? Porque eu tenho muitos colegas e ex-alunos que estão sendo reprovados em muitos testes em empresas por questões básicas, né? Questões que a gente passa num curso de formação. E o pessoal está deixando de cumprir isso num treinamento ou numa reciclagem ou num teste numa empresa. Por exemplo, num teste numa empresa, você subir o garfo com a torre nessa posição já seria motivo de reprovação. E muitos operadores acham que esse é o normal, tá? Então,
Então, para ficar atento aí com esse procedimento, lembrem-se das posições da torre e do garfo. Próxima regra, número 9. Baixar os garfos somente até a altura suficiente para que entrem embaixo do que vai ser levantado. Isso aqui, às vezes, é um costume, né, de quem muda de máquina, porque o sistema hidráulico de uma máquina sempre vai ser um pouquinho diferente que da outra. Aí, às vezes, está acostumado com uma máquina de alavanca e ele pega uma máquina que é botão. E aí a máquina que é botão, logicamente, vai ser muito mais sensível que o de alavanca. Aí ele acaba batendo os garfos no chão. Então é sempre bom a gente testar os comandos antes, né, e tentar se acostumar o mais rápido possível com eles para não causar esse desastre. Isso, se for no chão, vai causar uma pancada ou barulho, mas se for num porta-pallet ou uma carga sobre a outra, você corre o risco de derrubar o empilhamento e danificar o que está embaixo. Tá? Então se torna aí um pouquinho mais grave a consequência disso. Próxima regra, número 10, posicionar a empilhadeira frontalmente ou perpendicularmente à carga até que esta se encoste à torre e levantar os garfos. Então todas as vezes que a gente for fazer um empilhamento ou desempilhar, ou pegar uma carga ou descarregar uma carga, a gente tem que estar de frente para essa carga. Muitos operadores são forçados a fazer um procedimento inadequado por falta de espaço, né? Então ele acaba sendo obrigado a ir entrando com o garfo na carga e manobrando a máquina ao mesmo tempo, porque ele não tem espaço suficiente para entrar e sair de frente da carga. Mas eu vejo que em muitas situações o operador tem o espaço e ele, por vício, acaba fazendo o que não é correto. Então fiquem atentos aí no dia a dia de vocês, tá? Observem bem o espaço que vocês têm para trabalhar. Tendo espaço, não sejam surpreendidos pelo vício. Façam o correto, tudo bem? Próxima regra, número 11. Deslocar de ré a empilhadeira até que tenha saído do lugar onde se encontrava. Então isso é uma regra básica, né? Desde que a pessoa tenha o espaço que eu comentei agora há pouco para trabalhar. Tendo espaço, vai sair todo com o garfo da empilhadeira, vai sair todo com o garfo da carga, deslocando a empilhadeira até o máximo possível. Assim que livrou o garfo, aí você abaixa ele e completa a manobra para alinhar a empilhadeira na direção ao qual você vai seguir. Próxima regra, número 12. O pedestre deve merecer toda a atenção do operador. Essa regra, ela recai sobre o operador, porque o operador de empilhadeira, teoricamente, ele está movimentando a máquina mais robusta, a máquina mais perigosa dentro de uma empresa, né? Na área de movimentação de carga, a empilhadeira, eu costumo até fazer essa comparação nos meus treinamentos. Eu comparo a empilhadeira dentro de uma indústria como se fosse um carro na rua. Então a gente tem dentro de uma indústria empilhadeira, transpaleteiras, carrinhos hidráulicos e pessoas andando a pé. E na rua a gente tem carro, a gente tem moto, a gente tem bicicleta e a gente tem pedestre. Então eu comparo muito o trânsito dentro das empresas com o trânsito da rua. E a empilhadeira é a maior delas, dentro dessa cadeia na movimentação de carga da indústria. Então sempre o pedestre, que é o menor nessa cadeia, vai ter a preferência sobre todas as outras. Só que eu também questiono as empresas por não darem orientação para os pedestres. O pedestre, infelizmente, o pedestre numa empresa, ele não tem obrigação de ter essa noção, mas cabe à empresa, né? Alguns pedestres buscam essa noção, mas cabe à empresa alertar sobre essa noção e não impor como regra para o pedestre apenas, mas explicar para ele o porquê é perigoso para ele ficar próximo de uma empilhadeira, o porquê é perigoso para ele atravessar na frente ou passar atrás de uma empilhadeira em movimento. E explicar que a empilhadeira tem um peso, ela atinge uma velocidade e o operador precisa ter tempo hábil de controlar tudo isso. Além do que, o operador tem alguns pontos cegos na máquina e ele precisa ter essa noção. O pedestre, infelizmente, pensa que a gente enxerga ele em qualquer local que ele esteja ao nosso redor. Só que nós temos pelo menos 8 pontos cegos numa empilhadeira. E o pedestre precisa ter essa noção. Mas mesmo assim, gente, sabendo dessa regra, né, essa parte aí que eu estou falando para vocês do pedestre é uma outra situação ao qual as empresas têm que se conscientizar e orientar os seus funcionários que são pedestres para que eles tomem também o devido cuidado com relação às empilhadeiras, né? Tanto é que eu faço uma palestra falando especificamente sobre isso,
pedestres e empilhadeiras, tudo bem? Mas sabendo dessa regra número 12, por favor, tomem muito mais cuidado com os pedestres ao seu redor, ok? Então vamos passando aí para a próxima regra, número 13. Inclinar a torre para o lado do motorista, ou seja, para trás, né, para o lado do operador, sempre que tiver carga. Então, como eu falei naquela regra anterior, a torre ela tem 3 pontos, né? 3 posições. Então, a primeira imagem ali do lado esquerdo, essa torre está inclinada ou para frente. Normalmente a gente usa essa posição quando estaciona a máquina, né? Sendo que uma das regras é estacioná-la com as pontas do garfo próximas ao chão. Na realidade, não é só encostar a ponta do garfo no chão, tá, gente? A intenção dessa posição de estacionamento é eliminar o vão que fica entre a parte de baixo do garfo e o piso, porque muitas pessoas tropeçam nos garfos e ao encaixar o pé embaixo, corre o risco dessa pessoa fraturar o pé, como já houve diversos acidentes assim. Se eu simplesmente deixo a torre reta, o garfo na horizontal e encosto no chão, a base do garfo é mais grossa do que a ponta, então na ponta automaticamente fica um vão, ao qual muitas pessoas já quebraram o pé nesse vão. Por isso que criou-se esse costume, né, de estacionar a empilhadeira com os garfos, as pontas dos garfos encostadas no chão. Então aí a gente usa a posição inclinada, né, que é para frente. Quando a gente está vazio, a gente anda com a torre na vertical para que os garfos estejam na horizontal. Então a gente fala que a torre está na vertical ou reta. E todas as vezes que a gente tiver com carga, todas as vezes com pequenas exceções, é claro, dependendo do tipo de carga, ao recuar, eu proporciono o derramamento da carga. Então, dependendo do tipo de carga, mas são exceções, tá? Então, na grande maioria das vezes, estando com carga no garfo, a torre tem que estar recuada, ou, como a gente costuma falar no nosso dia a dia, para trás, tudo bem? Próxima regra, número 14. Fazer as manobras necessárias, sempre tomando cuidado com o que está às suas costas e de ambos os lados, para evitar colisões e acidentes. Para isso, o operador tem que estar atento em 360 graus ao seu redor. Eu lembro uma vez que um aluno comentou comigo, depois que ele tomou essa noção que ele tem que estar atento o tempo inteiro, em todos os lados, ele virou para mim e falou: nossa, professor, a gente em cima da empilhadeira tem que ficar parecendo um nóia. Eu falei: como assim? Ele falou: é porque a gente fica olhando para todo lado o tempo inteiro. Eu falei: levando por esse conceito, sim. Então você tem que estar atento em todos os lados o tempo inteiro. Próxima regra, número 15. Não operar empilhadeira sem condições físicas adequadas. Então você imagina uma pessoa que está um pouco gripada, tomou um antigripal e está lá sonolenta, está ruim, a pressão deve estar um pouco mais baixa, ela está um pouco mais lenta, um reflexo meio descompensado e ela está lá operando sua empilhadeira. Olha quanto risco a gente tem ao operar uma empilhadeira desse jeito. Olha quanta responsabilidade a gente assume ao operar uma empilhadeira desse jeito. Então, é mais honroso, né? É mais bonito, é mais seguro o operador falar que não há condições físicas ou até mesmo psicológicas, dependendo da situação, para evitar dor de cabeça maior, tá? Então, não operar a empilhadeira sem condições físicas e psicológicas adequadas. Regra 16. Em cruzamentos ou passagens sem visão, buzinar sempre. Gente, esse é um outro quesito que tem reprovado muito operador em testes de empresa, tá? Muitos operadores não têm o costume de usar buzina. Aí quando eu identifico isso em reciclagem, eu falo para o operador: você não usou buzina. Aí eles falam: é porque aqui a chefia fala para não usar buzina porque incomoda. Aí o operador acaba esquecendo de usar a buzina e quando ele sai desse emprego, vai para uma empresa ao qual ele precisa usar a buzina, ele não usa. E aí ele toma bomba num teste na contratação. Então, buzinar, gente, não é fazer igual um motoqueiro num corredor. Não é sair bibi. Buzinar é saber usar a buzina nos momentos ao qual é necessário você comunicar sua presença. Esses momentos ficam mais caracterizados quando você for fazer uma manobra ao qual você vê pessoas próximas ou quando você vai fazer a mudança de rua, né? Passar num cruzamento ou sair de uma direção e entrar na outra.
Então, nesses casos, é necessário usar sim a buzina. Outro momento que você usa a buzina também é ao entrar e sair de ambientes, né? Vou entrar num galpão, sinaliza com a buzina. Vou sair de um galpão, vou para a área externa da empresa, sinaliza com a buzina. Tudo bem? As luzes também são outro item extremamente importante no quesito sinalização. Então, sempre procure trabalhar com as luzes da empilhadeira todas acesas. Não é exagero, não é gasto desnecessário. É importante para a sinalização, você fazer os outros te enxergarem. Isso é imprescindível. Próxima regra: não fazer curvas em alta velocidade. Isso aqui também é um probleminha. Algumas máquinas têm um dispositivo de segurança que, ao levantar o garfo, dependendo da altura, ele tem um dispositivo que reduz automaticamente a velocidade da máquina. E algumas, ao fazer curvas, ou seja, ao acionar o volante para mudança de direção, o motor também reduz velocidade automaticamente. Só que isso são em algumas máquinas apenas. A maioria das máquinas, né, e uma empilhadeira a combustão, ela consegue atingir aí uma determinada velocidade, uma velocidade considerável, para movimentação interna, né, dentro de uma empresa, e ao fazer curva em alta velocidade, a gente acaba descompensando aí a estabilidade da máquina. Se você não lembra o que é a estabilidade da máquina, da empilhadeira, assiste lá no primeiro vídeo que eu gravei, a gente falando aí sobre estabilidades, tá? E aí você vai relembrar, foi até um vídeo um pouco longo, se eu não me engano deu uns 44 minutos aquele vídeo. Foi o primeiro vídeo que eu gravei aqui no canal, e eu decidi falar sobre estabilidades, sobre todos os conceitos de estabilidade da máquina. E fazer curvas em alta velocidade com empilhadeira, para quem não assistiu ainda aquele vídeo, já dando aí um spoiler, né, do que você vai aprender naquele vídeo, nós temos um conceito de estabilidade da máquina que é baseada num triângulo. Tanto é que se chama triângulo da estabilidade. Dentro desse triângulo nós temos um centro de gravidade e esse centro de gravidade ele se movimenta dentro do triângulo. Quando eu acelero a máquina, veja na figura superior ali, na imagem do meio, arrancando. Então, quando eu acelero a máquina para frente, aquele centro de gravidade vai lá para o fundo, para a ponta do triângulo, ficando muito próximo das laterais. Quando eu faço curvas, olha a imagem de baixo, virando à esquerda e virando à direita. Esse centro de gravidade se movimenta para o lado. Se ele está próximo da ponta e virando para o lado, é um pulo para eu tirar esse centro de gravidade de dentro do triângulo. Fazendo isso, essa máquina inevitavelmente vai tombar. Tudo bem? Então, só para relembrar, se você quiser ver a explicação mais detalhada, assiste lá no nosso primeiro vídeo, que você vai entender direitinho sobre estabilidade da empilhadeira. Vamos para a próxima regra. Regra número 17. Não fazer curvas em alta velocidade, foi a que eu acabei de ler. Regra número 18. Diminuir a marcha quando o piso tiver ondulações ou estiver molhado. Com relação a piso molhado, algumas máquinas elas não têm a mesma aderência com relação ao pneu e o piso que outras. Então evite, mesmo com a máquina a combustão e um pneu novo com ranhuras, evite mesmo assim passar sobre pisos molhados, tá? Isso acaba ficando mais caracterizado quando você trabalha com uma empilhadeira, tanto dentro quanto fora do galpão. E aí lá fora chove, você põe a empilhadeira num piso molhado e entra para dentro do galpão. Em algum momento você percebe que ela dá uma deslizada, uma escorregada. Então é aí onde mora o perigo. Tudo bem? Ondulações pode também desestabilizar a máquina com relação ao triângulo da estabilidade. Então, sempre que você vê deformação no piso, ondulação, até mesmo para passar em obstáculos, lombada, depressão, alguma coisa assim, sempre diminui a velocidade, procura passar uma roda de cada vez. Essa é a dica. Regra número 19. Em hipótese alguma, o operador deve ceder a empilhadeira a pessoas não habilitadas e autorizadas. O operador que faz isso, ele acaba assumindo uma responsabilidade muito grande, sem necessidade. Eu vejo em muitas indústrias, quando eu vou fazer treinamento de formação, algum aluno que fala, eu já aprendi a operar. Como? O colega aqui do serviço me ensinou. Então, quer dizer, um operador treinado e autorizado deu a operação da máquina na mão de uma pessoa que é não treinada e não autorizada. E isso é um perigo, porque quando eu assumo uma turma,
Eu sou responsável por qualquer coisa que aconteça com essa turma, seja de bom ou de ruim. Então, se o aluno, né, derrubar uma carga durante o treinamento, é que normalmente a gente faz um treinamento com cargas que não tem assim tanto problema se forem derrubadas ou se colidir com alguma coisa. Normalmente até eu prefiro usar um empilhamento de pallet vazio para não ter esse perigo, mas o que acontecer ali é responsabilidade do treinador. Quando você é um operador e decide por conta própria treinar alguém, você também está assumindo essa responsabilidade. Então, em hipótese alguma, faça isso, tá? Ceda, em hipótese alguma, ceder a empilhadeira a pessoas não habilitadas e autorizadas. Regra número 20. Quando estiver transportando carga delicada, andar na menor velocidade possível para evitar a queda da carga. O que seria uma carga delicada, gente? Na realidade, toda carga tem o seu valor. E toda carga acaba sendo delicada para o dono dessa carga. Então, uma carga delicada pode ser desde uma carga de televisores, né, como a gente pega em muitas indústrias logísticas, pode ser desde uma carga de ácido, pode ser uma carga de explosivos, pode ser uma carga de vidro. Então, N cargas podem ser consideradas delicadas. A partir do momento que eu tenho uma carga mais delicada, eu tenho que andar na menor velocidade possível. A menor velocidade me dá mais domínio do equipamento, me dá mais tempo de reação, se caso alguma coisa de ruim ou diferente acontecer. Tá? Então, quando estiver transportando carga delicada, andar na menor velocidade possível. Próxima regra, número 21. Quando estiver transportando tambores, evitar parar bruscamente ao ultrapassar os obstáculos, pois uma parada brusca pode causar movimento dos mesmos, ocasionando sua queda. Os tambores devem sempre ser acondicionados, presos em dispositivos apropriados sobre pallets ou berços. Então, todos os tambores devem estar presos ao pallet, tá? Uns presos aos outros e todos eles presos ao pallet. E aí pode usar fitilho, pode usar cinta, pode usar stretch, o dispositivo que for melhor, tá? Cada empresa tem um costume de usar determinados dispositivos. Pode ser presos em gaiolas, isso não importa. O importante é que eles estejam presos, conforme diz a regra número 21, e que durante a movimentação o operador evite fazer paradas ou movimentações bruscas, para evitar o deslocamento desses tambores sobre o pallet ou até mesmo a expulsão deles com relação ao garfo da empilhadeira. A gente também falou sobre expulsão de carga do garfo no primeiro vídeo que eu gravei, falando sobre o centro de carga e o centro combinado, que é a junção do centro de carga com o centro de gravidade da empilhadeira, tá? Então, para você entender direitinho isso que eu estou falando nessa regra 21, assiste o nosso primeiro vídeo lá que você vai entender. Próxima regra, número 22. Avaliar bem o local por onde irá passar, para não provocar colisões da máquina ou da carga com o que estiver no caminho, procurando os caminhos mais fáceis e mais seguros. Eu vejo o operador teimoso nesse sentido, que o operador ele não para analisar o espaço que ele tem para passar, e aí eu costumo falar que ele usa o achômetro, né? Eu acho que dá, só que nesse acho que dá ele vai e realmente tenta passar. E aí acontece coisas parecidas com esse vídeo aqui, ó. O operador não mensura o espaço e ele acha que dá, só que no achar ele tenta, e aí na tentativa ele acaba vendo que não dava para passar, e olha o desastre. Então, para você não ser pego por isso, gente, faça um estudo prévio do caminho que você vai fazer, verifica se há realmente condições para você não perder tempo, você não fazer manobras inadequadas, para você não correr o risco de causar desastres como esse que a gente acabou de ver nesse vídeo. Tudo bem? Então, fiquem atentos, tá? Próxima regra, número 23. Não usar contrapeso adicional na empilhadeira, como, por exemplo, pessoas e outras cargas. Gente, isso também acontece no dia a dia de um operador de empilhadeira. Aí tem gente que fala, eu nunca fiz, dê graças a Deus, e realmente use como exemplo as situações que a gente vê por aí que deram errado, para você nunca fazer. É proibido usar contrapeso adicional numa empilhadeira, tudo bem? Para saber como é que funciona a estabilidade de uma empilhadeira com relação peso e contrapeso,
também foi explicado tudo isso com detalhes no primeiro vídeo que eu gravei. Procura lá no nosso canal, o primeiro vídeo que está no canal lá fala sobre essa estabilidade. Mas vamos lá. Por que eu não devo usar contrapeso adicional na minha empilhadeira? Para evitar situações desagradáveis e não correr o risco de danificar a carga ou danificar a própria máquina, porque se eu uso contrapeso adicional é porque eu estou usando peso acima do limite da capacidade da máquina e isso pode causar diversos danos. Olha só a situação que essas pessoas estão passando nesse vídeo, gente. Totalmente desnecessário, totalmente fora do padrão. E isso tudo poderia ter sido evitado, não é? Quem já é operador experiente deve ter enxergado aí a solução para isso não acontecer. Essa pessoa que estava gravando o vídeo, em determinado momento ela solta a câmera e vai lá ajudar. E vem outra pessoa, pega a câmera que ela tinha colocado no chão e continua filmando. Ó. E aí o desastre não acontece. Só que deve ter danificado um pouquinho a carga. Se você reparar, a carga está raspando na carroceria do caminhão. Deve ter danificado a carroceria do caminhão um pouquinho, né? O motorista do caminhão deve ter adorado isso e deve com certeza ter forçado o garfo, deve ter forçado a torre para frente, deve ter forçado todo o sistema hidráulico e isso pode ocasionar danos mecânicos na máquina. Isso se não ocorresse um acidente aonde essa empilhadeira tombasse realmente e pudesse até cair sobre uma dessas pessoas que estavam ali auxiliando nesse procedimento, ok? Pessoal, primeira parte dos vídeos falando sobre regras de segurança, eu vou finalizar por aqui, para não ficar um vídeo muito longo, e assistam, acompanhem no nosso canal aí os próximos vídeos. Para você receber a notificação, se inscreve no canal, clica no sininho que tem aí embaixo, dá um curtir nesse vídeo aí, dá um like, né, para dar um incentivo para a gente continuar gravando outros vídeos aí. E se você está gostando e quer passar adiante, compartilha. Pega o link do vídeo aí e compartilha com os seus colegas, compartilha no Facebook, compartilha no LinkedIn, compartilha no Instagram, no WhatsApp. Compartilha para a gente aí. Se você trabalha numa empresa e quer ter um treinamento nosso dentro da sua empresa, passa esses contatos aí para os gestores da empresa para eles pedirem um orçamento sem compromisso para a gente. E aí, com certeza, a gente fecha um treinamento e a gente vai estar passando esse conhecimento ao vivo aí, na teoria e na prática para vocês. Ok? Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.